Fala aí galera que curte o Nerd Rider, estou aqui mais uma vez para resenhas. Farei análise de dois materiais. Eu decidi para fazer os dois juntos porque, bom, tratam-se do mesmo tema. Nós temos um dos mais famosos grupos de super-heróis, os heróis mutantes, os X-Men. Nós temos aqui Dias de um Futuro Esquecido e nós temos aqui Deus Ama, o Homem Mata, certo? Então eu vou começar falando primeiro pelo Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido, para quem viu o filme, é a mesma premissa. Obviamente que aqui é a história original. Então a pessoa que, para quem viu o filme, acho que todo mundo sabe que é a história que alguém viaja para o passado para resolver um problema, né? Por isso que é Dias de um Futuro Esquecido. Então você vai ter alguém trabalhando para poder resolver esse mistério. E alguém volta ao passado. No caso, no filme, quem volta, eu vou... desculpe, alerta, ó, spoiler. No filme, quem volta ao passado é o Wolverine. Aqui quem volta, desculpe, né? Ninguém volta aqui não. Mas aqui quem volta é a Lince Negra, né? A Kitty Pryde. Ela é que volta no passado para poder resolver a situação que os mutantes se encontram. A primeira coisa que tem que ser dita é que esse volume daqui, ele, além da história dos Dias de um Futuro Esquecido, ele tem outras histórias anteriores. Essas histórias não são necessariamente fundamentais para você entender a história, a história principal, né, o Dias de um Futuro Esquecido, mas elas lhe ajudam a compreender melhor. Então vocês vão ter outras histórias, por isso que o encadernado é grosso, assim, a história em si do Dias de um Futuro Esquecido, ela é bem simples, né? Mas você vai ter tanta coisa aqui, porque é justamente para você saber quem é a Kitty Pryde, como ela apareceu, o que aconteceu antes. Fala um pouco sobre Jean Grey, o Ciclope contando tudo o que aconteceu basicamente até aquele momento. Então você tem aqui a Kitty Pryde sendo, né, bem-vinda à família dos X-Men, etc e tal. Isso aqui, como eu disse, é uma história anterior, não tem necessariamente papel principal. Aí você entende que tem alguém atrás de um dos X-Men, aí você quer saber quem é e a história vai desenvolvendo. Na verdade, o Dia de Futuro Esquecido já está aqui no final. Cadê? Aí você encontra até o Wolverine no resolver coisas de quando ele fazia parte do grupo do Canadá, né? Então você tem aqui a primeira missão dele, ele com os amigos dele também, os ex-colegas dele de equipe. Ele lutando contra o Hulk. Pra quem não sabe, a primeira aparição do Wolverine foi no Hulk. Ou foi o contrário? Acho que foi o contrário. Bom, me confundi agora. Mas de qualquer forma tem essa história toda até você chegar realmente no Dias de um Futuro Esquecido, que já é, mas aqui para o final. Cadê? Pronto, aí aqui você já começa. Deixa eu achar a página certa. Aqui vocês já começam a ter toda essa história de Dias de um Futuro Esquecido. Aqui, a partir daqui é que vocês vão realmente começar a ter a história de Dias de um Futuro Esquecido. Então mostra aquela história do passado, do futuro, como é que está. Os humanos foram alguns que tinham um genoma mutante foram aniquilados. Os mutantes ou foram aniquilados ou foram feitos escravos. E aí você tem toda uma história que se desenvolve. É aquilo, é um material bom, vale a pena para quem nunca leu a história. Eu tinha lido de relance, não me lembro. Assim, depois que você termina a história do Dia do Futuro Esquecido, você tem mais uma outra história falando sobre de novo a Kitty Pryde. Esse encadernado, na verdade, precisa se chamar Histórias da Kitty Pryde, porque é basicamente o que gira em torno. Mas é um encadernado que vale a pena, principalmente para aqueles que viram o filme e querem saber como é melhor a história, se tem muita diferença ou se não tem, ou até para quem nunca leu. Eu li de relance quando eu era mais novo. Tinha um amigo meu que ele tinha algumas histórias em quadrinhos antigas, e ele me emprestava algumas para ler, e eu podia dar uma lida melhor. O próximo encadernado é o Deus Ama, o Homem Mata. Trata-se de uma história onde todos os mutantes estão sendo altamente perseguidos pelo Stryker antes de ele se tornar general, porque ele ainda era um reverendo. E ele resolve perseguir todos os mutantes, dizendo que eles são aberrações de Deus, não sei o que. Todo mundo já viu essa história, só familiar, né? A galera assim, de uma certa, né, predominância, né, que tem um pouco mais de melanina, e aí sofre um certo preconceito. Então essa história não é nova. Todo mundo sabe que os X-Men foram criados baseados nessa ideia da questão do preconceito. Não só racial, mas aqui tá como o nome diz, Deus mata o homem, Deus ama o homem mata. Você vê que até a própria questão da religião está envolvida. Então é uma história interessante, muito boa. É uma leitura simples, mas que contém bastante questionamentos.
Eu acho que era a ideia, né, por trás. Você vê os X-Men antigos e aí você vê assim claramente que a ideia era realmente essa. Você tem um questionamento. Então é uma história boa, é uma história que faz você refletir sobre alguns questionamentos, né? As pessoas falam que são de uma religião, que pregam, que acreditam em Deus, e aí Deus fala que é amor, mas as pessoas que acreditam nele não pregam isso. Vocês podem ver que os traços, os desenhos, eles são bem antigos comparados a desenhos mais novos, né? É uma coisa assim bem antiga mesmo, que eles realmente só fizeram pegar uma história que já existia há muito tempo e recontaram. Eu gosto desse traço do Brent Erickson. Eu gostei, não gosto no sentido sou fã dele, mas eu gostei. Como a história tem um certo pesar, então a história ficou um pouco sombria. Essa cena aqui mesmo, nossa, ficou sensacional. Essa história aqui, nossa, cara, muito bom. Então eu achei que combinou bastante com a história, é uma história bacana. Você vê como os X-Men tem que se comportar diante do fato, pô, o cara tá querendo matar a gente, vamos chegar lá e matar o cara. Só que se a gente chega e ataca ele de frente, a gente tá só dando munição pra ele. Então como é que a gente resolve uma situação? A gente resolve uma situação mostrando que a gente é superior. Tem uma aliança com o Magneto também, vocês vão entender, vão ver o porquê. Aí aqui a gente tem a capa em inglês, God loves, man kills. A gente tem a capa em inglês. Como sempre, você tem aquela história, todo encadernado tem alguma coisa no final que vai te dizer um pouquinho mais. Então essa parte aqui você vai ter jogando para vencer, né? Os autores, o autor do roteiro e o desenhista explicando algumas coisas, a opinião. É uma entrevista, né? Diferente dos outros onde você meramente tem um roteiro, aqui você tem uma entrevista com eles vão falar a opinião deles e tal. Tem também os roteiros, como se fosse uma história extra, né? Tem uma parte aqui do Magneto tramando alguma coisa. Não vou ficar mostrando muito porque aí também não vale a pena o cara comprar para chegar e já saber o que tem no extra. Por falar nisso, vocês compram o material pensando no extra? Vocês compram o material pensando, porra, eu quero ler muito o que tem no extra, o que o autor falou, alguma coisa do tipo. Vocês têm esse pensamento? Vale a pena? Vocês acham que vale a pena quando o material tem isso ou não vale a pena? Deixem nos comentários de vocês aí as opiniões. Aí você tem aqui uma outra capa, outras capas alternativas. Vai ter uma capa aqui também, outra capa, acho que eu não sei se é o mesmo encadernado, a mesma história com outro traço, mas tem aqui de qualquer forma. Tem falando sobre os criadores e é isso. Se eu tivesse que dar uma nota em cilindradas, tanto para este, né, os Dias de Futuro Esquecido, quanto para este, Dias de Futuro Esquecido seria 660 cilindradas e Deus Ama, o Homem Mata, 880 cilindradas. São histórias boas, histórias interessantes. Se você gosta dos X-Men é bacana. Se você não gosta daquela história, passa longe. Certas coisas é melhor evitar, né? Mas uma coisa que eu tenho que comentar, principalmente sobre este encadernado, é que ele custa caro pra caralho por um material que tem várias histórias que não é necessariamente o que ele diz aqui, né? Claro que vale a pena porque você leva outras coisas. Tem o detalhe da capa, onde vocês podem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aonde tem a foto de cada um dos procurados, dos mutantes. Você tem um material brilhoso em torno aqui, as partes douradas, as partes em amarelo da capa são em dourado, tem um relevo. Essa daqui você já não vê tanto capricho assim, somente na parte do título e no nome dos X-Men. Então a parte em prata, ela tem um brilho e tal, mas aqui custa muito mais barato do que esse, e eu achei essa história que vale muito mais a pena. Então se você tiver que escolher, qual dos dois eu levo, pega esse daqui primeiro, junta mais um dinheiro, depois você vê se esse daqui vale a pena pra você. A não ser que você queira muito saber sobre a história do filme, e aí você compra esse daqui. Mas de resto, acho que os dois valem a pena, tanto que eu comprei os dois, senão eu não teria comprado, assim como tem outros. Um outro material que eu pretendo comprar dos X-Men é Dinastia M, assim que é a Salvati. Não vou comprar da Panini, R$64 é muito caro. Eu já vi que a Salvati vai lançar também, R$32,90. Então eu vou comprar da Salvati, Dinastia M. E assim que eu comprar, eu leio, eu faço uma resenha para vocês também. De resto, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal aqui no YouTube.
Não se esqueçam também de curtir a fanpage no Facebook and não se esqueçam também de Instagram e Twitter, tá? Não se esqueçam de curtir, se inscrever, comenta lá pra mim, poxa, gostei, tal livro vale ou não vale a pena, pô, qual você me recomendaria, deixe seus comentários, suas ideias, eu tô sempre lendo sempre que possível, por enquanto não é um canal movimentadíssimo, então eu tenho um tempo pra ler tudo, pra poder responder, se você deixar o seu comentário. Então, um beijo e um queijo, até o próximo Nerd Rider.